Amando como Cristo. É um grande desafio. Não é amando como Pedro amou, não é amar como João amou, são bons exemplos. Não é amar do jeito que Abraão amou, que também é um bom exemplo, foi amigo de Deus, fiel. Mas a mensagem desta noite fala amando como Cristo. E é o grande desafio. Pastor, o apóstolo Paulo é uma grande referência, eu concordo com você. Mas a Bíblia não fala amando como eu amei Paulo. É Jesus que faz esse pedido. O que Deus quer para nossas vidas é que esse amor, irmãos, e isso aí é um alto preço, amar como Ele amou. Se a gente amar como Ele amou, a gente vai perdoar como Ele perdoou. A gente vai ter paciência como Ele teve também. O nosso alvo é Cristo. A nossa admiração é Jesus Cristo. A nossa única esperança é Jesus Cristo. Então Paulo chegou até a dizer: sejam meus imitadores, mas assim como eu sou de quem? De Cristo. Sempre o alvo supremo é Cristo. A quem você anda imitando ultimamente? Tem um livro que eu acho que você já ouviu falar, não sei se já leu. Em meu lugar, o que faria Jesus? Jesus, ele faria o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. O comportamento dele seria semelhante ao seu. Amar como Cristo é um grande desafio para todos nós. Por favor, capítulo 13, é um texto conhecido, mas eu vou repetir esse texto. Capítulo 3 de João, verso 34 e 35. Tem algumas referências aqui. 34 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. Todos nós sabemos, Cristo falou sobre isso. Olha o mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os ameis, que vocês também amem uns aos outros. 35, toda a igreja: nisto todos. Pai querido, a identificação de sermos um discípulo, né, pelo cargo que eu tenho dentro da igreja, eclesiástico, ser diácono, ser missionário, ser o que for, é a nossa vida contigo, ó Pai. A identificação que o mundo conheceria um discípulo teu é pelo amor, porque o maior exemplo de amor foi o Senhor. Temos falado durante todo o mês desse tema, que é o tema do Missões Estaduais, que fala: Deus escolheu vos amar, decidir amar você, e assim mesmo o Senhor quer que nós amemos uns aos outros. Essa mensagem é uma mensagem para a igreja, para cada um de nós, para a minha vida, minha família, a família IEBT, a família tua, ó Pai. Obrigado a Deus, porque essa palavra fala sobre o perdão, sobre a oportunidade, sobre convivência, sobre relacionamentos. Pedro chegou a perguntar: Senhor, eu devo perdoar meus irmãos quantas vezes? 7. Aí o Senhor responde: teu filho, não só 7, mas 7 vezes 7. Não colocando nem estabelecendo limite para o perdão. Isso fala de que tem um amor no coração. Que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor de alguma forma trate com a tua igreja, com todos nós aqui, ó Pai. E aqueles que não puderam ouvir estão em casa, mas a mensagem, ó Deus, é esta, desde a antiguidade é essa, é o amor. Foi isso que moveu o Senhor a enviar teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, para que todos que nele crêem não perecessem, mas tenham vida eterna. Obrigado pela tua palavra. Essa mensagem, ó Deus, ela não torne-se repetitiva ou mecânica, mas que de alguma forma teu Espírito trabalhe no meu coração e no coração de toda a tua igreja. Oramos no nome que está acima de todo nome, no nome do amor, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Amém. Teve alguém que disse o seguinte: ame e faça o que quiser. É um pensamento de um autor aqui, Carrel. Ele diz, Alex Carrel: ame, importante é amar, depois você faça o que quiser. Mahatma Gandhi também falou sobre a questão do amor. Ele disse o seguinte: amor é uma violência. A gente não sabe o contexto que ele falou isso, porque isso aí, de alguma forma, o mundo parece que não entende o amor. Ele falou nessa expressão, o maior hinduísta, que ele vivia fazendo caridade e ele também amava. E ele falou essa definição. Agora,
Veja o que é que João fala na primeira carta de João 4,7. Ele fala do amor também. 1 João 4,7, primeira carta. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A gente percebe aqui que a definição maior de amor é o próprio Cristo, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo, ele diz que o amor, muito conhecido, esse texto talvez seja o texto mais forte que das cartas paulinas, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, por exemplo, definindo o amor é paciente. Paulo diz também que o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não, Paulo falando o que é o amor, e ainda ele diz, o amor não se engrandece, é humilde, não se ufana, diz mais, o amor não se ensoberbece, e ele diz ainda mais sobre o amor, veja como é profunda essa carta, ele diz que o amor tudo sofre o amor, tudo crê, sabia que o amor é sofredor? Paulo diz aqui, e Jesus sofreu por nos amar? Sofreu, e às vezes a gente não quer pagar esse preço pelo nosso irmão, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, o amor espera, já viu essa expressão, quem ama, espera, é o amor. Ainda nessa carta, o apóstolo Paulo diz que o amor tudo suporta, e ainda no versículo de número 8, o amor jamais acaba, o amor nunca vai acabar, ele permanece. Amando como Cristo, como é que Cristo amou? Ele amou sacrificialmente, entregou-se pela humanidade. Então, o amor não é uma opção. Veja que, em primeiro lugar, eu serei bem direto essa mensagem, o imperativo do amor. Segundo o ensino do próprio Cristo, amar não é uma alternativa, também não é uma simples opção, não é uma decisão, chega a dizer, eu quero, ou eu não quero amar, eu quero ou não quero. Amar é um imperativo divino, é uma ordem, e a gente leu aqui vários versículos, que é um mandamento dado pelo próprio Cristo, que ensina a sua palavra sobre o amor. Aqui tem muitas referências, Romanos, por favor, capítulo 12, o versículo 10, bem rapidinho, temos várias, eu quero ler algumas. Romanos 12, 10 diz assim, ame uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deis sempre preferência aos outros. Veja que expressão paulina, quanto ao outro, sempre a preocupação o outro, considere o outro superior a você, isso é muito difícil, parece que os outros sempre estão errados, é inferior, então é uma série de coisas que a gente poderia aprender com esses versículos todos. 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 14, gostaria aí que o irmão colocasse essa referência, façam todas as coisas com amor. A igreja pode repetir, vamos lá? É um mutirão, só venha com amor. É escola dominical, venha com amor aprender a palavra. É o quê? É lá na cantina, faça com amor. Ah, eu estou escalado no estacionamento, só venha se for com amor. Tudo que a gente fizer, diz a palavra, faça com amor. E aqui, meus irmãos, a gente vai vendo outros e outros textos. O apóstolo Pedro, da primeira carta, 4:8. Vejamos o que é que ele diz. É muito bom a gente pegar essas referências bíblicas. A gente vai aprender. Observe quantas palavras Pedro, aliás, aqui eu falei Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. Vejam aí, 1 Pedro 4, verso 8. Vamos ver esse texto, o que é que fala sobre esse tema, como Cristo nos amou. A igreja pode ler comigo, vamos lá? Acima de tudo, porém, olha, não é só para ter amor, tenham muito amor. E às vezes o amor está tão pequeno, irmão. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos já não é a mesma coisa. A igreja de Éfeso, em Apocalipse, você vai ver com clareza, quando o anjo disse àquela igreja,
volta ao primeiro amor. Eu tenho contra ti que tu perdesse. Tu já não tem mais aquela simplicidade de antigamente, aquela alegria. Volte ao primeiro amor. Vocês acreditam que muitas igrejas perderam isso? Vou falar, igreja, vamos cada um de nós, já não tem aquela paciência de antigamente, já não tem mais aquele amor. A gente muitas vezes olha só para o lado negativo. Tem um hino na Bíblia que diz assim: olhar com simpatia os erros de um irmão. E às vezes a gente, irmãos, é o que a gente quer, se não for do nosso jeito, então não serve. A gente tem que ter uma pessoa que eu gosto do meu jeito, e a gente vai ser tão difícil encontrar assim. Deus, ele tem um plano maior na nossa vida. Os nossos pensamentos não são de Deus, nossos caminhos não são do Senhor. Acredite que todas as coisas, segundo a Bíblia, cooperam para o nosso bem. Se está acontecendo algo na sua vida que você não está gostando, Deus está trabalhando na tua vida através disso. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um desemprego, às vezes é uma batalha que não quer cessar. E ouvindo aqui o testemunho, o tempo que o irmão Eliel pensava nisso, vou fazer, mas não tinha condições, mas orando, não deixou de trabalhar na obra do Senhor, não deixou de pegar seu violão e correr atrás, não deixou de estar atrás, e eles tomaram uma decisão recente, quero entrar no evangelismo, também vinha para o evangelismo, Charles, tocando, vamos para lá e fazendo a obra. Deus tudo contempla, não é barganha com Deus não, viu, irmão, é fazer a obra dele com amor, e Deus dá resposta para cada um da gente. Aquilo que você está pensando, não chegou nem a pedir, porque Deus vai fazer isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas fazem a obra do seu jeito, seu bel prazer, não vai receber a vitória. Então, é um imperativo o amor. Jesus aqui fala sobre isso. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, lá em João fala sobre isso. Quando amamos, estamos demonstrando a nossa obediência a Deus. Amar é cumprir o maior de todos os mandamentos. Obedecer ao Senhor, irmão. Veja aí, por favor, Romanos 13, 8 e 10. A gente vai fazer essa leitura, estou acelerando um pouco, mas o irmão percebe. Romanos 13, 8 a 10, diz assim: não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre o quê? A igreja pode ler o 9? Pois estes mandamentos... Versículo 10, todos juntos. O amor não pratica o mal contra o próximo. É o mandamento, é o cumprimento da lei, é o amor. Ah, irmãos, como seria diferente nossas igrejas, nossas casas, nosso dia a dia se a gente praticasse isso? Porque alguém já disse que falar é fácil. Falar de amor talvez seja coisa até romântica, é fácil. É a vida, é o estilo de vida, é a prática. Qualquer coisa a gente se aborrece, a gente sai do meio, a gente fica detrás, fica retraído. E a gente precisa lembrar que o amor tudo suporta. Mas em segundo lugar, bem rapidinho, qual o padrão, o modelo de amor? Qual o referencial? E aqui eu pensando nesse segundo ponto, primeiro falando do imperativo do amor, agora o padrão. O mundo tem procurado criar e impor em seus vários modelos de amor. Mas é interessante observar que Jesus estabelece um padrão. Como devemos amar, assim como eu vos amei. Foi um alto grau de exigência. Eu quero que vocês amem, não de todo jeito, como eu amei. Será que a gente atingiu esse grau? Amar como Cristo amou? Interessante que quando vai lá em Efésios, né? Quando fala do marido e mulher... Ame a sua esposa, não é? Como Cristo amou a igreja. Olha para aí. E como foi que Cristo amou a igreja? Será que nós amamos nossa esposa dessa forma? Essas comparações. Como foi que Jesus nos amou? Ele mesmo responde lá em 15:13 de João. Ele fala, vamos lá, João 15:13, vamos ver como foi que ele nos amou? Para a gente olhar na Bíblia, né? Tem um versículo aqui, vamos lá? Ninguém... de alguém da própria vida, e Jesus amou-nos a ponto de morrer. Romanos 5,8, eu cito tanto esse versículo aqui. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato, simples fato, é o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Sabe o que significa? Que amar o nosso irmão, segundo o modelo estabelecido por Cristo, significa amar com amor sacrificial.
eu vou me sacrificar hoje por esse irmão. Vou limpar o mato da casa dele. Veja, é difícil isso. Às vezes o mato, entendeu? Vou lá ajudar. Vou lá ajudar essa semana a minha mãe estava tão contente que foi um irmão lá, não é? A mandado tal, e foi ajeitar como é o nome? A câmara dela, né? Foi lá ajeitar, deu um jeito, deu um cuidado e tal. Isso é importante. É claro que às vezes é remunerado, mas é a importância como a pessoa faz, deixando a garantia, ter o cuidado de ajudar aquela idosa e fazer da melhor forma. Aí ele diz o seguinte, ó, você faz esse sacrifício, eu devo amar o irmão dando a minha vida por ele. Será que a gente consegue fazer isso? É muito difícil. Eu já li uma vez, vou ler de novo. 1 João 3,16. Se eu fosse falar João 3,16, todo mundo lembra. Agora, a primeira carta de João 3,16. Vamos lá, primeira carta de João 3,16. Bem forte comigo, só os homens. Vozes masculinas. 1 João 3,16. Vamos lá? Nisto que Cristo deu sua vida por nós. Pastor, pula essa parte. Vou nada, não vou com a cara daquele irmão, não. Aquele bichinho é preguiçoso, só quer. Vou não. Aí você vai lá. Como foi que Cristo nos amou? Sem a gente merecer. Será que a gente imagina que merece alguma coisa? Eu fiz também porque eu sou bom. Não, irmão, bom só tem um que é Deus. E o desafio para a igreja, essa mensagem é para mim, para você que está aí. Se preocupar com alguém, a gente não se preocupa mais com ninguém. A não ser com o meu umbigo, né? Como se fala, né? Com a minha casa. Ah, pastor, estou orando 20 anos por esse meu filho, cada vez mais rebelde. Aí o pastor perguntou, vamos continuar orando, irmão. Mas pastor, já ora, mas ele não melhora. Ele fez, a senhora está orando pelo filho dos outros. A gente só olha para o nosso, irmão. Comece a lembrar de outros. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Aí tem a resposta de Deus. Então, quando amamos, estamos demonstrando essa obediência. E o padrão é esse. Como Cristo nos amou. É hora de fazermos uma avaliação da qualidade do amor que temos demonstrado ao nosso irmão. Queremos que o próprio Espírito Santo nos mova e nos leve ao ponto de amarmos como Cristo amou. É difícil, mas não é impossível, não é? Deus, Ele nos ama. Deus nos capacita para isto. Assim como eu vos amei, da mesma maneira, do mesmo modo, você precisa amar seu irmão. Dê pelo menos uma boa noite à paz do irmão que está do seu lado aí, por favor, olhe para trás. Dá um sorriso para teu irmão. Sorriso. Às vezes o sorriso da gente está tão bonito, mas Deus está trabalhando, né? Dá um sorriso aí para teu irmão. Veja, está terminando a mensagem, mas observe o seguinte. Como então é identificado esse amor? É a última parte dessa mensagem. Nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor. Como nos identificarmos como pessoas, como cidadãos, como a gente, né? Nosso documento. Você está parado pelo trânsito, carteira de habilitação, documento, é ou não é? Aí você tem que provar quem você é. E como é que a gente prova que é filho de Deus? Qual é o documento que você apresenta? Irmão. A identificação, a gente ama, eu não quero nem ver a cara. Às vezes da própria família, né? Rejeita, fala mal. E Deus sabe. Quem perdoa é Jesus. Uma vez eu não perdoa não, para quem perdoa é Deus. Mas se a gente conhecesse a palavra dele, iria perdoar também, como ele manda perdoar. Amar e ser amado. Pois é amando, é perdoando que se é perdoado. Isso está na oração do Pai Nosso, viu? E é morrendo que se vive, né? Para a vida eterna, com Deus ou sem Deus. Não é só com Deus não, é que sem Deus. Quem viveu na vida só querendo as coisas, mas nunca conseguiu perdoar ninguém. Nunca conseguiu liberar o perdão. Nunca conseguiu pedir desculpas. Peço desculpas. Se o outro não perdoou, vai ser com ele, você orou. Mas você fez sua parte. Faça a sua parte. Que o mundo possa nos identificar como cristãos. Os discípulos de Cristo, nesse século, nesse mundo que está acabando. O mundo está acabando. A gente tem visto coisas terríveis, vai piorar. Não, mas eu estou na minha casa, o muro é alto, vai piorar. As coisas cada vez estão pior.
Isso não é uma visão catastrófica não, que a gente está vendo aí. Então, aquele homem, né, o profeta Eliseu, Elias, a mulher diz assim, lá vem um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele jovem é um jovem de Deus. Aí vai um seguidor de Cristo, quando passa alguém que ama Cristo Jesus de Nazaré. Vamos ficar de pé, irmãos, nesse momento. E a transformação em uma pessoa que ama é uma obra de Jesus em nós. Só quem faz isso é o Espírito Santo, quando a gente dá lugar a Deus. Incline sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Faça uma oração. Se seu coração já não tem mais força para isso, você não consegue mais perdoar, seu coração está trancado para isso, libere o perdão, porque todos nós vamos precisar, e precisando do perdão de Deus. E ele diz lá na oração, no Sermão da Montanha, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai querido, obrigado por esta noite, cada noite, Pai, diferente, cada quarta-feira, mas teve oração, nos ajoelhamos, nos prostramos, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Houve também uma quarta-feira de testemunho da Tua grandeza, da Tua graça, da Tua misericórdia, o Senhor tem feito. Foi uma noite também de louvor, de adoração ao Teu santo nome, ó Pai. E já chegamos ao final dessa programação, ó Pai. Agradecido pela mensagem, ó Pai. E o grande desafio é amar como o Senhor amou. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A missão não é fácil, ó Pai, mas o Senhor é quem nos capacita. Tira de nós o orgulho, o nariz empinado, a vaidade, e que possamos aprender do Teu Filho Jesus Cristo, quando Ele diz, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrar descanso para nossas almas. O Senhor pode fazer isso na nossa vida, Pai. Nós abrimos nosso coração e pedimos que o Senhor entre e venha, Deus, modificando aquilo que esteja urgente, ó Pai, para ser mudado. Ajuda a amar nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos. Nos ajuda, Pai, a entender essa palavra. Ajudar os domésticos da fé, ajudar os irmãos da nossa própria casa. Deus, por favor, o Senhor conhece o coração de cada um aqui de nós. Nos ajuda a cumprir a Tua palavra, sermos verdadeiros discípulos Teus, identificados por esse amor, sem a qual, Pai, ninguém te verá, Pai. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós queremos morar no céu e Te ver. Então nos ajuda a amar nossos irmãos, a perdoá-los e receber perdão também, liberar perdão. Que não seja mais uma quarta-feira, Pai. Que esta palavra, Deus, continue trabalhando, Pai, em nosso coração. E o Senhor nos ajuda, Deus, que aqui nesse mundo está passando tão rápido tudo. E o mundo está se destruindo, Pai. Está um mundo dividido, polarizado. Tantas coisas acontecendo. O ódio tem aumentado, a iniquidade. A Tua igreja é um povo diferente, ó Pai. Nós somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, ó Pai. E todos nós pregamos que vamos morar no céu. E no céu, ó Pai, não há divisão. No céu é amor. Então vem transformando a vida da Tua igreja, cada um de nós. Obrigado por essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Diga para seu irmão, vou orar por você hoje à noite ainda. Diz para seu irmão, ei, você nem olhou para o irmão, diga a ele, vou orar por você hoje. E você vai orar mesmo, né? Deus abençoe, aproveita e ora por mim.